Bom dia, pessoal. Eu sou a Cris Knop, sou aqui do grupo da Regional Unifesp, e hoje nós seguiremos com o tema Bloqueio dos Nervos Obturadores. Quem vai falar com a gente sobre isso é a nossa Fellow 2022, a doutora Lívia Amorim. Lívia, vou passar a palavra para você, tá bom? E aí, no final a gente volta a discutir os assuntos, tá bom? Joia. Bom dia a todos. O tema que me coube aí é bloqueio dos nervos obturadores. Acho que é um tema bem legal aí para a gente estar abordando. Estão todos vendo a tela? Sim, tá vendo, Lívia. Cris? Show. Eu estou vendo, sim. Pode seguir. Beleza, vamos lá. Bem, não tem como a gente começar aí a emergir aí no assunto dos nervos obturadores sem antes a gente passar pela questão da anatomia, tá? Aqui a gente tem as raízes do plexo lombar, tá? O nervo obturador, ele é derivado das raízes de L2, L3, L4, tá? L2, L3 e L4, tendo contribuição dessas três raízes, tá? Uma informação importante é que essas raízes, elas se dividem, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, numa imagem de anatomia bem bonita aí de cadáver, tá? Essas raízes, elas se dividem em divisão anterior e posterior dentro do músculo psoas, tá? As divisões posteriores, tá, dessas raízes L2, L3, L4 vão dar origem ao nervo femoral e o nervo cutâneo-lateral da coxa, tá? E as divisões anteriores de L2, L3, L4, dessas mesmas raízes, vão dar origem ao nervo obturador, ok? Aqui, o nervo obturador, assim que ele sai do forame, tá, o obturador, na sua passagem aí de intrapélvica para extrapélvica, ele se divide em ramo anterior e o ramo posterior, tá bom? A gente vai ver que também tem grande variabilidade anatômica na origem dessa divisão. Perdão. Na maior parte dos pacientes, essa divisão acontece intrapélvica, tá? Numa porcentagem um pouco menor, exatamente nessa passagem aqui do forame obturador, tá? Essa divisão pode acontecer em alguma parte dos indivíduos, em torno de 15%, tá? Em torno de 10%, essa divisão ocorre extrapélvica, já na passagem aqui da coxa, tá bom? O nervo obturador é um nervo misto, tá? Ele tem contribuição motora para músculos adutores da coxa, tá? E contribuição também sensorial, tá? Principalmente para isso daí também com grande variabilidade interindividual, ok? Tá? Ele inerva aqui uma pequena parte aí sensorial aí de parte medial da coxa que a gente vai ver numa imagem mais para frente, tá bom? Aqui eu dei uma resumida, todo o trajeto do nervo obturador aí, até entrar no compartimento adutor da coxa, tá? Ele tem um trajeto intrapélvico, que ele é separado do nervo femoral pelo músculo ilio-psoas e a face ilíaca, tá bom? Dentro do músculo psoas, ele é separado do nervo femoral, tá? Ele tem ramos também para peritônio parietal, tá bom? E ele tem uma ligação muito íntima ali com a parede vesical, tá bom? Passando pela parede lateral da bexiga, tá? Ele tem contribuição para ramos colaterais do músculo obturador externo e também contribuição para articulação de quadril, tá bom? Ele passa também pelo forame obturador, como a gente viu aqui, tá? Entrando no compartimento adutor da coxa, tá? Aqui, fazendo mais uma revisão aqui da questão da anatomia, do trajeto do nervo obturador, tá bom? A contribuição aqui de L2, L3, L4, passando pelo forame obturador, e aqui a sua íntima relação aqui nos músculos adutores, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Lembrando também do nervo obturador acessório, tá? Em 80% a 30% dos indivíduos com origem das raízes L3 e L4, também com contribuição para a cápsula articular do quadril. Aqui a relação do músculo psoas, aqui sentido crânio-caudal, tá bom? A gente tem aqui intramuscular
essa divisão das raízes L2, L3 e L4, dando origem aqui aos nervos obturador, femoral e cutâneo-lateral da coxa. Uma outra imagem também, um corte aqui longitudinal da região pélvica aqui e da coxa, aqui seguindo o nervo obturador aqui intrapélvico, tá bom? Passando bem justa aqui ao psoas, medialmente ao psoas, tá? E essa divisão aqui, ela pode, como eu falei, ela pode acontecer intrapélvica, tá? Nas posições, nos ramos anteriores e posteriores, justamente na passagem pelo forame obturador ou pós-passagem forame obturador, tá? Aqui o ramo anterior, aqui, soltando aqui ramos para o músculo pectíneo, tá bom? E aqui essa divisão acontece aqui, ó, tá? No músculo, perdão. O ramo anterior aqui, passando exatamente entre o músculo adutor longo e o músculo adutor breve, tá bom? Do ramo anterior, e o ramo posterior passando aqui entre o músculo breve, o músculo adutor breve e o músculo adutor longo, o músculo adutor magno, perdão. Aqui, o ramo anterior, ele tem principalmente contribuição para ramos, para a articulação do quadril, e o ramo posterior para a região medial, póstero-medial de joelho. Aqui uma outra informação importante também, que o músculo graço aqui, ele é inervado pelo ramo anterior do nervo obturador, ok? Essa imagem é bem legal aí, bem didática para a gente tá entendendo aí a divisão aí do obturador. Uma outra visão aqui de anatomia de cadáver, tá? Que o músculo pectíneo está rebatido, o músculo adutor longo rebatido também, notando aqui que a porção anterior, tá? Ela vai ficar entre o músculo adutor longo e o adutor breve, e o ramo posterior aqui passando entre o adutor breve e o adutor magno. Uma outra visão aqui, no corte transversal, tá? A nível da coxa, aqui o ramo anterior, novamente, entre o adutor longo e o adutor breve, e o ramo posterior entre o adutor breve e o adutor magno, tá bom? A inervação sensitiva aqui do nervo obturador, tá? A gente tem a contribuição aqui de uma parte que também com grande variabilidade interindividual, tá bom? Dos pacientes, a maioria dos pacientes, tá? Aqui na região medial da coxa. Aqui, de inervação de dermátomo, miótomo e osteótomo, tá? Do Naisora. Uma outra informação importante aqui, com grande variabilidade também interindividual, de acordo com vários autores, tá bom? Notando aí uma grande variabilidade de área sensitiva, tá? De inervação do nervo obturador, tá? E uma outra informação importante, que tem alguma porcentagem dos pacientes também que a gente não vai notar nenhuma contribuição sensitiva, tá? Isso daí também é difícil para a gente também medir no intraoperatório, para a gente testar também essa área de analgesia após bloqueio do nervo obturador, tá? É bem difícil a gente conseguir delimitar essa área aí de extensão sensitiva do nervo obturador, tá bom? Uma outra informação também é que a única forma da gente poder tá testando se pegou ou não o nosso bloqueio do nervo obturador é mesmo com a adução da coxa, tá? Contra uma resistência na abdução, tá bom? A inervação aqui, a contribuição para a articulação do quadril na visão anterior e visão posterior do nervo obturador. Uma outra informação importante aqui, o obturador, ele inerva a parte anteromedial aqui da articulação do quadril, tá bom? Tendo contribuição também do obturador acessório. Em referência à cápsula articular do quadril, tá bom? A gente tem a contribuição aqui do obturador, mais na parte medial, aqui em azul, tá? A contribuição do obturador, a divisão aí do obturador, tá? Principalmente do ramo posterior. Aqui, corado em azul, tá? Em roxo, o nervo obturador, isso daqui é do bloqueio IPEC, tá bom? Uma vista posterior aqui do joelho, tá bom?
mostrando aí a inervação aqui e também a extensão aqui do bloqueio AIPEC, contemplando aí o nervo obturador. As indicações do bloqueio do nervo obturador, principalmente para dor na articulação do quadril, ou como bloqueio como coadjuvante aí das grandes cirurgias de quadril, tá? das próteses de quadril, alívio de espasmos do músculo adutor, principalmente naqueles pacientes com doença cerebrovascular, pacientes com esclerose múltipla, pacientes portadores de paralisia cerebral, tá? Aquelas crianças que têm muita dificuldade de higiene ou dor, tá bom? Na manipulação, principalmente para higiene, tá bom? Vem muita criança dos ortopedistas pediátricos para fazer essas infiltrações com botox, para estar dando esse relaxamento da musculatura adutora, tá? É um bloqueio bem interessante nessas crianças, tá bom? A tolerância ao torniquete, melhora a tolerância ao torniquete. É usado também em cirurgia urológica, tá bom? Principalmente naquelas transuretrais, para estar diminuindo o reflexo do músculo adutor durante a ressecção, principalmente de tumores. Como a analgesia também de cirurgias de joelho, das próteses totais de joelho, também entrando como um bloqueio aí para estar melhorando essa dor pós-operatória, tá bom? Também foi proposto isso, e principalmente nos pacientes submetidos à reconstrução de ligamento anterior, tá? O escaneamento é feito na prega inguinal, a gente seguindo aqui a artéria femoral, tá? Aqui eu tenho o joelho e aqui a crista ilíaca, tá? A gente segue medialmente com o transdutor. Aqui a gente vai demonstrar aqui um bloqueio fora de plano. Eu vou tirar aqui para a gente estar conversando, tá bom? Aqui eu tenho a musculatura pectínea. Aqui ele está mostrando o adutor longo, o adutor breve e o adutor magno. Aqui as duas faces separando o adutor longo do adutor breve e adutor breve do adutor magno. Ok? Ele vai fazer o agulhamento fora de plano. Aqui nessa face é um bloqueio interfacial, tá bom? Então a gente precisa também de um pouquinho de volume e tá vendo essa dispersão de anestésico entre os músculos, tá bom? Aqui tá pegando a porção posterior do nervo obturador. E nessa outra face, a porção anterior do nervo obturador, entre o adutor longo e o adutor breve. Lembrando que dentro do adutor breve, a gente tem uma trabécula que pode confundir um pouquinho essa divisão. A gente pode achar que é o adutor longo, o adutor breve, já o adutor magno. O segredo aqui, a gente está aumentando, eu vou parar até um pouquinho aqui o vídeo, o segredo é a gente estar aumentando um pouquinho a profundidade do probe para a gente estar visualizando essa outra face, que é a separação do adutor breve para o adutor magno. É muito comum esse fator confundidor, tá? dessa trabéculazinha intra-adutor breve, tá bom? Tá? E o adutor breve, ele nunca é mais fino que o adutor longo, tá bom? O adutor breve, ele é um pouquinho mais gordinho, tá? Que o adutor longo. Então, isso aí é um macete para a gente não estar confundindo isso aí, tá bom? E também está aumentando essa profundidade do probe para a gente não estar errando, tá bom? A injeção. Aqui, vendo aqui a separação aqui da fáscia, tá? A gente vai passar mais para frente, geralmente um volume de 10 ml aqui é o suficiente para a gente estar bloqueando o ramo posterior e o ramo anterior. Lembrando que o ramo posterior, contribuição para ramo articular da cápsula posterior do joelho, e o ramo anterior para a cápsula intraarticular do quadril. Aqui é um métodozinho para a gente estar lembrando aí o método mnemônico, tá? da ordem dos adutores: Alabama, adutor longo, adutor breve e adutor magno. Lembrando que o ramo, mais uma vez, o ramo anterior, ele vai ficar entre o adutor longo e o adutor breve, e o ramo posterior para a cápsula posterior do joelho, entre o adutor breve e o adutor magno. Mais uma outra imagem ultrassonográfica mostrando aqui a relação do músculo pectíneo com o ramo anterior do obturador, entre o adutor longo e o adutor breve, e aqui o ramo posterior, entre o adutor breve e o adutor magno. O local de injeção, tá? Geralmente de 5 a 10 ml em cada espaço.
tá bom? De anestésico. Informações importantes. Falei da grande variabilidade na inervação cutânea da coxa medial. Em alguns pacientes, a gente pode até não achar essa perda sensitiva após bloqueio do nervo obturador. A gente vai testar com a fraqueza do músculo adutor, tá? Lembrando que a força do adutor ela pode ser bloqueada em 25% dos casos após um bloqueio femoral e 11% após o bloqueio do nervo ciático, mostrando essa coinervação dos adutores aí, no bloqueio. Tem coinervação do nervo femoral, como eu falei, com contribuição para músculo pectíneo, tá? E contribuição também do nervo ciático na inervação do adutor magno. Então, a gente não vai conseguir, em alguns casos, tá bom, a perda completa da força do músculo adutor, por conta dessa coinervação do femoral e do ciático. A gente vai dar uma passada agora, rapidinho, em alguns trabalhos aí, eu fiz uma revisão rápida aí da literatura, tá? Esse foi um trabalho de 2021, questionando um pouquinho a eficácia da analgesia, do bloqueio do nervo obturador nos pacientes que fizeram prótese total de quadril, tá bom? Foram randomizados, foi um estudo triplo cego, randomizado em 60 pacientes que foram submetidos à artroplastia total de quadril sobre anestesia geral, submetidos também à técnica multimodal, sendo poupadora de opioides. Todos os pacientes receberam infiltração intraarticular de anestésico, e os pacientes foram randomizados no grupo da ROP a 0,2 com 20 ml do bloqueio do nervo obturador, ou o grupo placebo de solução salina. O desfecho primário foi medido o consumo de opioides endovenosos na sala de recuperação pós-anestésica, tá? De resultado, não houve diferenças no score de dor desses dois grupos, tá? E a capacidade de levantar e andar dentro das 24 horas foi comparada entre os grupos aí. Então, ele não teve, não viu benefício nenhum aí do bloqueio do nervo obturador. A gente voltando um pouquinho lá na anatomia, né? Em alguns pacientes também, numa parcela interessante aí da população, tá? Essa divisão do ramo anterior para o ramo posterior ocorre bem proximal. Então, pode ser que o bloqueio ali na musculatura, ali na parte bem proximal da coxa, pode ser que a gente não consiga contemplar aí esse ramo articular do quadril. Então, isso pode ser um fator aí que contribuiu para essa não tão favorável aí ao bloqueio do nervo obturador na artroplastia total de quadril. Um outro trabalho também de 2019, questionando aí a viabilidade aí e contribuição da analgesia para a prótese total de quadril. Esses 62 pacientes foram randomizados aí no grupo placebo e no grupo do bloqueio do nervo obturador. Mediram o desfecho primário também com consumo de opioides durante as 12 primeiras horas aí do pós-operatório, mostrando sem diferença no consumo de opioides, sem diferença no nível de dor ou náusea entre os grupos, tá? Esses pacientes foram submetidos à raquianestesia. E a paralisia também dos músculos adutores não foi diferente entre os dois grupos, tá? E os pacientes não tiveram dificuldades em deambular depois, tá? Também sem redução significativa no consumo de opioides. Aqui uma outra aplicabilidade do bloqueio do nervo obturador, um artigo de 2016, mostrando aí uma contribuição bem importante aí para os pacientes submetidos à prótese total de joelho. Os 75 pacientes foram randomizados no grupo que receberam, parte deles, 1/3 do bloqueio do nervo obturador, mais o bloqueio do triângulo femoral, tá? Eles foram combinados, tá bom? Aí a gente já repara aí que o bloqueio sozinho do nervo obturador, ele não é tão favorável assim para analgesia pós-operatória, tá bom? Nem de cápsula articular de quadril e da cápsula posterior de joelho. O outro terço dos pacientes foram submetidos única e exclusivamente ao bloqueio do triângulo femoral, e o outro terço dos pacientes com infiltração intraarticular somente. Foi medido como desfecho primário o consumo de morfina durante as primeiras 24 horas de pós-operatório. Foi aferida também o consumo de morfina endovenosa,
mostrando aqui com variabilidade estatística, com grande significância estatística, perdão, de consumo de 2 miligramas no grupo combinado dos dois bloqueios, 20 miligramas no grupo só do bloqueio femoral, do triângulo femoral, e 17 miligramas no grupo intraarticular, mostrando relevância estatística na redução de dor, náusea e vômito no pós-operatório, sendo que os testes de deambulação também sem diferenças. Os pacientes deambularam sem dificuldades no pós-operatório. Um outro trabalho publicado em 2022, mostrando uma outra aplicabilidade aí do bloqueio do nervo obturador. Esses 50 pacientes foram randomizados em 2 grupos, tá? O bloqueio do nervo aqui mostrando a importância também da neuroestimulação, tá? Eu peguei esse trabalho justamente por conta disso. Eles foram randomizados em 2 grupos, tá? Bloqueio do nervo obturador com neuroestimulação e bloqueio do nervo obturador só com a injeção interfacial guiada por ultrassom. Aqui também foi usada a neuroestimulação com orientação ultrassonográfica. Todos os pacientes foram submetidos à ressecção transuretal do tumor de bexiga. Foi medido o reflexo do obturador, classificado entre 1 e 4, 15 minutos após do bloqueio. Essa aferição aí do grau de reflexo obturador foi medida por um urologista, tá? Cego, tá? Ele foi cegado. A taxa de sucesso do bloqueio com o neuroestimulador foi de 88% e bloqueio sem neuroestimulador, só guiado por ultrassom, 76%. No trabalho, ele recomenda fortemente o uso de ultrassom guiado também, o bloqueio guiado por ultrassonografia, mais auxiliar com neuroestimulação. Para finalizar aqui, um trabalho de 2022, de pacientes que também foram submetidos à ressecção transuretral de tumor. Eles fizeram uma revisão de vários artigos e conseguiram enxugar em 8 artigos, tá? Na qual 635 pacientes foram submetidos a essa ressecção de tumor. Eles viram que, associando a raquianestesia com o bloqueio do nervo obturador, eles chegaram à conclusão que os pacientes tiveram menor incidência de perfuração de bexiga, com relevância estatística. Isso provavelmente porque evitou-se aquele reflexo do nervo do músculo obturador com o bloqueio do nervo obturador, facilitando a ressecção, tá, transuretal do tumor aí, do tumor vesical, tá bom? Melhorando aí a qualidade cirúrgica para o cirurgião. Menor incidência do reflexo do nervo obturador, lógico, tá? Diminuindo o tempo de internação hospitalar e também diminuindo a taxa de recorrência tumoral. Isso provavelmente por conta da melhor aí, visualização aí da anatomia ou da melhor ressecção do tumor pelo cirurgião, sem aquele reflexo do obturador, tá? Do músculo obturador. Lembrando que o reflexo do músculo obturador a gente não consegue suprimir ele com a raquianestesia, tá? Por isso tem grande aplicabilidade aí o bloqueio do nervo obturador para essas cirurgias transuretrais, tá? Lembrando também que provavelmente acima de 50% aí a gente tem esse reflexo do nervo obturador nas cirurgias transuretrais. É muito comum a gente ver o cirurgião reclamando um pouquinho que o paciente está mexendo, está reagindo, né, depois de raquianestesia aí nessas cirurgias transuretrais, tá bom? Então, mostrando mais aí uma aplicabilidade do bloqueio do nervo femoral, do nervo obturador, perdão. Bom, estamos abertos aí à discussão. Eu espero ter contemplado aí o tema aí da aula. Obrigada pela atenção de todos. Oi, Lívia. Tudo bem? Uhum. Primeiro lugar, tá calminha. Não, em primeiro lugar, eu quero parabenizar. Achei que a aula foi excelente, completa e objetiva. Mas eu sempre comento, né? Então, eu já vou começar comentando. Você comentou aí da aplicabilidade do bloqueio do nervo obturador para essas cirurgias vesicais e realmente acontece. O cirurgião fica incomodado quando ele estimula, às vezes com o bisturi elétrico o paciente acaba se mexendo, né? Mesmo com RAC ou com anestesia geral, enfim. Uma utilização, sim. Ano passado, você colocou, eu acho que você citou que eles saíram
até antes de ter o PENG, né, para cirurgia de quadril, o pessoal recomendava, né, que fizesse, o pessoal falava, né, dos principais bloqueios: femoral, cutâneo lateral da coxa e obturador. E na prática a gente percebia que fazer ou não fazer o obturador anterior não mudava o score de dor. A gente percebia isso de forma clínica, né? Não tem nenhum estudo meu randomizado, mas a maioria dos anestesistas regionais percebiam isso, até que eles publicaram ano passado, em maio do ano passado, na Anesthesia and Analgesia, que não fazia diferença. E aí e também começaram a se usar o PENG, né? Porque pegava. E qual que é a diferença? Você fala assim, mas se o obturador não faz diferença, por que fazer o PENG? Porque quando a gente faz o PENG, a gente faz mais cefálico, né? Faz mais alto, e você pega aqueles ramos articulares. E talvez, quando a gente faz ali, seguindo a região muito proximal, inguinal, ali, a cava da virilha, a cava da cueca, talvez esses ramos articulares mais altos já tenham ficado. E aí, de fato, você perde isso, e aí talvez seja por isso que não seja tão eficaz. Mas você não comentou, né, na aula, um uso que a gente faz para uma amputação transfemoral. Até foi o que eu postei essa semana aí. Quando a gente faz uma amputação transfemoral, nós temos que fazer a volta inteira da perna, né? Então, femoral, cutâneo lateral da coxa, ciático transglúteo e os obturadores. Por quê? Porque na hora que você faz um bloqueio, esses bloqueios de forma anestésica, se você não bloquear os obturadores, vai falhar na hora que o bisturi cantar, né? Tem uma outra possibilidade também, é se fazer de uma forma mais cefálica e fazer o obturador comum, quando a gente vai escaneando, e fazer os dois já bem cefálicos, quando eles se unem. Um agulhamento, eu considero um agulhamento mais difícil, e eu prefiro, quando eu estou fazendo, eu preciso fazer para uma amputação transfemoral, que eu preciso que pegue, eu faço os dois, entendeu? O Léo já apareceu aqui, eu quero que o Léo comente. O Léo? Cris, aonde que você faz essa injeção aí, pegando o obturador aí comum? Então, quando você faz o escaneamento ali, descendo a virilha, né, a cava da virilha, na região inguinal, você vê os dois, né, no meio dos 3 obturadores. Se você vai levando o probe mais cefálico, inclinando para dentro do quadril, para abdômen, você vê os dois se unindo, entendeu? Só que não, eu não considero isso é uma imagem. Você tem que ter não é que é uma imagem mais difícil, mas você tem que ter um jeito de fazer, porque você vai andar com o probe e virar para dentro do quadril. E aí, se a pessoa só sobe o probe proximal sem virar o probe, você não consegue ver essa união e jogar o anestésico local. Eu, particularmente, quando é uma cirurgia de amputação, eu prefiro fazer os dois, mesmo que um pouquinho mais distal, eu prefiro jogar nos dois. Uma vez eu fiz com o... Como é que se diz? Com o comum, só que eu estava com R1, né? E aí deu uma falhadinha, tudo bem que deu certo, que a gente fez um fentinho, ketamina, e eles terminaram, o paciente sentiu um pouquinho. E quando eu faço separado, dá bom, mas tem como você fazer. O obturador comum, virando o probe, você vê os dois se unindo, virando o probe para dentro do quadril. Cadê o Léo? O Léo que faz essa abordagem. Léo? Acho que o Léo saiu. Stael está aqui? A gente fazia muito tô lá. aqui. Aí, eu levo. Não, minha pergunta para a Lívia é a seguinte. Nessas abordagens que você mostrou, você falou que as indicações para a cirurgia do quadril. A pergunta é, você pega os ramos do quadril nessas abordagens? É isso que a Cris está comentando aqui, que eu também comentei na aula, né? A abordagem para pegar o ramo anterior, né? As divisões já podem ter acontecido de forma intrapélvica, né, Léo? Tem alguma parcela dos pacientes que essa divisão e esses ramos aí são intrapélvicos e exatamente na saída ali do forame obturador. Então, você pode Mas já ter falha, podem, sim. quando você coloca já podem ou é a maioria? A maioria. Quase todos, para não dizer todos. Uhum. Então, em nenhuma dessas abordagens faladas, mesmo essa da Cris, a gente não pega os ramos do quadril, viu? Uhum. É só bloqueio do plexo lombar, né, Léo? Não. O que acontece para pegar os ramos do quadril? A gente sempre bloqueia, já saíram os ramos do quadril.
Mas então o que acontece? Como é que pega os ramos do quadril? Porque pega. Por dispersão anestésica? Por Isso, dispersão esse é o grande ponto. E o anestésico, né? grande ponto de fazer essa abordagem que a Cris falou mais em direção ao forame obturatório, né? A gente não consegue ver pelo ultrassom, mas que seria, né, jogando embaixo do pectínio, entre o pectínio e o obturador externo, é que tem estudos anatômicos que mostram que se você injeta uns 10 ml de anestésico local, isso corre e banha os ramos do quadril. Mas essas duas abordagens, os ramos do quadril saem um pouco precoce. Então, a gente não consegue ir lá, né? Aí, Cris, eu acho que para amputação, tanto faz. Eu acho que para amputação, se você for nas divisões, na divisão anterior, lá em cima, e um pouco na posterior, você pega a inervação para uma transfemoral. Eu acho que aí uma ou a outra, eu acho que dá na mesa. Mas eu acho que para o quadril, é melhor você tentar ir o mais proximal possível para você conseguir dispersar mais para dentro do forame, né? Não, sim, Léo, concordo plenamente. Para o quadril, você tem que fazer essa abordagem para dentro do forame mesmo, o obturador comum. Senão, você não consegue jogar ali para os ramos articulares, né? O que a ideia é que o anestésico local escorra. E se você faz mais distal ali separado, não pega mesmo. A gente vê isso, não pega. Mas o que eu coloquei quando faz os dois obturadores ali, naquela imagem clássica entre os adutores, para amputação transfemoral, que acaba sendo mais baixa, né? O que acontece também é que essa abordagem que eu falei do obturador comum, se eu estou sozinha, é uma coisa. O problema é que toda vez que eu estou lá na escola, eu estou com um residente, estou com um fellow, e aí a pessoa está em curva de aprendizado, então eu prefiro que eles façam os dois, né? A gente vê a agulha entrar nos dois para uma amputação transfemoral, até porque precisa pegar, do que eu correr o risco de jogar lá no obturador comum e falhar, porque uma vez eu fiz não sei se foi com o Luigi, enfim, e deu uma falhada, entendeu? E aquela história, né? A gente geralmente está ali batendo no limite do volume do anestésico local, né? Então, é uma situação completamente diferente, a amputação transfemoral, até porque a amputação ocorre mais distal, e é diferente de uma analgesia de quadril, né? E eu acho que é por isso que o PEN faz sucesso, porque você pega esses ramos mais proximais, né? Antes da incisura ali, da acetabular, né? Mas concordo com você. E para o joelho? Quando que você faz? Tá falando para mim ou para a Lívia? Para a Lígia, você que deu aula? Lógico, né, Cris? Para mim. Aí eu vou pegar o ramo posterior, né, ali entre o adutor breve e o magno, Léo. Mas e quando você faz? Quando? Nós falamos vários bloqueios do joelho, você deu aula, Sim, e aí, sim, sim. quando que faz isso aí? Principalmente para aquelas reconstruções de LCA, tá? Que eles pegam, que os ortopedistas pegam um pouquinho daquele tendão do músculo grácil, tá? Que também é inervado pelo ramo anterior, né? Então, é importante também, até o ramo anterior, quando vai para fazer a reconstrução de LCA, tá? Para fazer essa complementação aí da analgesia pós-operatória, Léo. Tá? Eu faria para reconstrução de LCA e como complementar o analgésico das próteses totais de quadril. Boa. Respondi, Léo? Sim. Nunca como um bloqueio analgésico único, Léo. Eu não faria nunca como bloqueio analgésico único, pós-operatório. Sempre como um bloqueio complementar, associado a algum outro bloqueio. Para joelho, né? Lembrando que para joelho, né, às vezes ali no canal dos adutores, a gente pode dar aquela consegue contemplar. Pode contemplar, né? Nem sempre ele está presente, né? Mas assim, assim na prática, assim, assim, dificilmente as pessoas sobem com o probe para fazer ali mais cefálico, né? Os obturadores.
o obturador posterior, você acaba fazendo ali no canal dos adutores, que está mais fácil ali, vai lá, faz o safeno, já vai do lado mais, na porção medial da artéria, dá aquela agulhadinha ali de anestésico local, né? Assim, a vida como ela é, né? Não, sim, a minha ideia era só perguntar quando você poderia fazer no caso de, exatamente, não fazer no canal, né, um bloqueio mais distal por algum motivo não conseguiu fazer, não pôde fazer, lembrar que pode usar para essas situações que envolvam umas cirurgias maiores de joelho, parte medial e posterior, né, você pode fazer o obturador lá em cima mesmo, né, por exemplo, outro dia eu estava numa cirurgia que eles colocaram um fixador externo tíbia-fêmur, né? E a cirurgia foi no joelho, uma cirurgia grande no joelho. Não dava para fazer canal no final. E aí, fiz tudo lá em cima, né? Femoral, obturador, para pegar, né, toda a inervação do joelho, uma boa parte da inervação do joelho, né? Fiz ciático também, até ciático eu fiz, porque o paciente não ia andar, ia ficar com o fixador internado, eles queriam analgesia, então eu fiz tudo lá em cima, né? Lembrar que a gente consegue também usar o obturador para essas cirurgias maiores do joelho, não precisa ficar fissurado sempre no canal dos adutores. Verdade. Lívia, da Lívia. Lívia tá quieta? Oi. Não, tô quieta, não. Falei pra caramba. Não, assim, eu acho que o Léo colocou muito bem, né? A gente fica tão... a galera pega um amor pelo canal dos adutores para joelho, mas assim, né, cirurgias de trauma ou cirurgias ortopédicas, mesmo que de joelho, mas que o paciente está infectado, que não vai deambular, que não tem problema nenhum você fazer um femoral, mesmo aí um ciático mais proximal, seja transglúteo ou seja anterior, e o paciente não vai andar, entendeu? E assim, eu já fiz algumas vezes, se o paciente não for andar e o cirurgião quer analgesia, e é o melhor para o paciente, não tem problema nenhum, faz o obturador mais proximal, femoral, você acha que faz tudo, e deixa aí o joelho completamente bloqueado, né, para anestesia, para analgesia, para dor aguda, sem dúvida alguma, esses bloqueios mais proximais, lembrando que vai ter que cursar com bloqueio motor, mas se esse não for nenhum problema, o paciente vai ficar internado, e esses traumas, né, geralmente ou o trauma ou o paciente que está com o joelho infectado, né, que fica internado e não vai deambular, né, você pega aquelas porções assim que o joelho está completamente inflamado, que você não tem nenhuma chance de entrar com uma agulha ali naquela região totalmente inflamada, infectada, né, bem colocada aí. Alguém tem alguma dúvida? Tá todo mundo quietinho hoje, né? Todo mundo tá escondido. Deixa eu ver aqui. Ninguém levantou a mão. Léo, só complementando. Léo, lembra que antigamente a gente fazia os bloqueios para analgesia de joelho, de quadril? A gente fazia os obturadores lá na casinha ainda. E a gente começou a perceber que não tinha analgesia, né, Léo, que a gente esperava. Depois a gente começou a fazer o canal dos adutores. Enfim, mas um dos primeiros bloqueios que a gente começou a fazer para analgesia foi o obturador. E lembra, Léo? E a gente viu que, na verdade, tem outras coisas mais importantes. E hoje que, né, com a evolução aí dos bloqueios para dor, Só estou preocupado se o doutor Israel infartou. que eu tô na academia, desculpa. É sério. Ah, sim, não. Acho que são os estudos do desenvolvimento desses estudos anatômicos, né? Cada vez mais a gente vai sabendo mais sobre ramos terminais e acho que a evolução cada vez mais a gente ir para ramos sensitivos, principalmente na dor, né? Porque a gente pensa em denervações, né? E então a gente queima esses ramos para uma analgesia. Então é perfeito, né? Mas tem muita coisa para ser estudada, existem muitas dúvidas, algumas coisas que a gente tem como verdade de alguns estudos anatômicos
às vezes ainda não são totalmente certas, né? Então, isso é muito legal. O problema que eu acho que a gente tem que sempre pensar é que não necessariamente a gente precisa ir sempre nesses bloqueios sensitivos, né? Às vezes a gente pode dar um passo atrás em algumas situações e fazer bloqueios motores maiores. Com Sim, certeza. principalmente com o objetivo, né? O objetivo anestésico, o objetivo analgésico, ou melhorar um paciente que tem dor crônica, exatamente. Mas muito boa aula, Lívia, obrigada. Obrigada, Stael. Pessoal, alguém tem mais Cris, alguma coisa a colocar? Eu tenho uma pergunta. Vai. Com relação ao bloqueio do quadrado lombar tipo 3, tá? Você usa muito o quadrado lombar tipo 3 para essas cirurgias de cápsula de quadril? Para essa cirurgia de quadril? Justamente Então, por conta dessa relação, né, do obturador com pessoas, né? sim. Se justifica, né, o bloqueio do quadrado lombar tipo 3, né? Então, você sabe que em 2018, eu era fellow em 2018, né? E foi o ano que o PENG foi descrito, se você for olhar lá. E em 2018 existia uma leva de trabalhos, inclusive foi o meu TCC, foi quadrado lombar para quadril, que as pessoas queriam fazer quadrado lombar para cirurgias de quadril, né? E qual a questão, né? Então, assim, não uso de rotina quadrado lombar tipo 3 para quadril, não é minha primeira opção, não é minha opção de escolha, e eu adoro quadrado, né? Mas não é a minha opção. Por quê? Porque a grande maioria dos pacientes que vêm para uma prótese total de quadril são pacientes aí, que é o perfil. Qual que é a maior indicação de prótese total de quadril? É osteoartrose. 80% dos pacientes é osteoartrose, aí tem uma parcela aí que é necrose de cabeça de fêmur, e aí 2 a 3% aí que é falha de outras técnicas, né? Às vezes já tinha vai para a prótese porque já tinha outra técnica que deu errado, mas beleza. A questão é que esses pacientes de osteoartrose, geralmente a maior parte são mulheres, né? Tem homens também, mas mulheres com sobrepeso. Tem aquelas mulheres que fizeram muito agachamento, atleta de alta performance, que evolui para a osteoartrose, mas a grande maioria não é. A grande maioria é aquela senhora ali por volta de 50, 60 anos, com obesa, um pouquinho, né, acima do peso. Então, você fazer um bloqueio profundo e num paciente obeso, você já tem uma dificuldade técnica de execução. Mas aí você vai falar assim, mas é só isso? Não, não é só isso. Porque eu prefiro, claramente, aí fazer PENG, eu associo, tem gente que associa com facilíaca, tem gente que associa com femoral, lembrando que o femoral tem o ônus de que vai ter bloqueio motor, mas eu não tive bloqueio motor uma vez com quadrado lombar, eu tive algumas vezes com quadrado lombar. Quanto que eu faço quadrado lombar para quadril? Revisão, eu faço revisão de quadril. Se você fizer só PENG com cutâneo, não vai segurar de jeito nenhum, fica pouco. Então, eu faço quadrado, sim. Eu peço para os meninos virarem, e eles já até sabem. Cris é revisão, eles já vêm, eu faço a minha anestesia, seja ráquio, seja geral, né? Eu converso com eles, porque eles têm as equipes que eu trabalho têm um tempo muito otimizado, então, mas a maioria das revisões eu já começo com anestesia geral, mas os meninos preferem que esteja com o RAC. Por quê? Porque eles gostam, o bloqueio motor para eles na execução da cirurgia é favorável, então eles gostam de que esteja associado com o RAC. Então, assim, quando é uma revisão que eles consideram tranquila, eu faço com RAC quadrado e PENG, mas senão eu faço geral. Porque, assim, eu estou falando isso porque as equipes que eu faço anestesia não operam com decúbito lateral completo, eles dão aquela lateralizada. Mas é lógico, gente, se é uma equipe que faz via posterior, que faz decúbito lateral completo e é uma revisão, obviamente você vai ter que fazer com anestesia geral. Então, assim, eu faço quadrado lombar para quadril quando é revisão e quando o paciente já tem uma dor crônica. E aí eu converso com o paciente e vejo, tem dor crônica lateral? Tem paciente que não tem só dor crônica ali na região articular anterior, tem paciente que tem uma dor lateral, uma dor mais alta, aquela síndrome trocantérica. Então, quando o paciente já tem uma dor crônica lateral ou mais alta,
Não adianta você fazer um PENG e associar com femoral, com a cirurgia de quadril, e achar que o seu paciente vai ficar com zero de dor no pós-operatório, porque ele já tinha uma dor com uma outra origem, uma dor mais alta, né? E também o estímulo cirúrgico aí, se o estímulo cirúrgico for superior, tá bom? Tá. E você associa o quadrado lombar com o PENG, Cris? Associo. Associa com o PENG. Porque aí a minha intenção é diferente. Eu geralmente faço o quadrado lombar porque eu quero pegar fibras mais altas e fibras também que pegam esses ramos posteriores da inervação do quadril, e associo com o PENG porque eu quero a cápsula anterior, né? Então, associo sim. Até por causa da reabilitação precoce e da fisioterapia. Mas eu tenho consciência e aviso a eles que o quadrado, dependendo do volume que você fizer de anestésico local, tem paciente, sim, que cursa com uma fraqueza de quadríceps, assim como a facilíaca, assim como o ESP lombar. Todos os bloqueios que você visa o anestésico local escorrer ali para os ramos do plexo lombar, você pode cursar com algum tipo de bloqueio motor. Isso é um risco, né? Não tem o que fazer. Obrigada, Falei muito, né? Não, tá ótimo. A Estael e o Henrique estão de mãos levantadas. Então, se pronunciem, meninos. Eu ou você, Henrique? Falar, então, já que Você, o áudio. com certeza, sempre primeiro. Obrigada, você é um gentleman. Meninas, alguém tem experiência para cirurgias urológicas? Alguém de vocês faz assim com frequência? Qual é o volume? Eu tenho curiosidade. Já fui questionada por um urologista e eu não sabia volume, nada disso. Alguém tem essa mão? Faço pouco, tá? Desculpa. Vai. Pelos trabalhos que eu li, gira em torno mais ou menos de 10 ml aí de volume nos ramos. Fotografei os trabalhos, vou ler todos. Obrigada. Alguém tem experiência? Léo, Henrique? Eu não tenho experiência. Faço pouca uro hoje em dia, né? Valeu, obrigada, gente. Mas vou dar uma lida. Obrigadão. Oli, deixa eu falar. Aqui no Hospital São Paulo, eu fiz 2 casos de uma via de quadril que eles faziam para alguns pacientes selecionados, magros, que eles faziam uma incisão anterior. E eles não queriam um bloqueio motor, etc e tal. E, apesar do risco, eu fiz os 2 casos com uma hack mais um quadrado lombar, tipo 3, e foi super satisfatório para esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia que eu não sei que tipo de divulsão muscular eles fazem, não vou saber explicar certinho para vocês, mas eles falaram que era uma menos invasiva para esses pacientes selecionados, que nem a Cris falou, esses pacientes magros, que não é a realidade, né, não é o nosso dia a dia, mas que ficou muito positivo, assim. Os 2 casos que eu fiz ficaram ótimos. O Henrique, desses você faz algum adjuvante com Dex, alguma coisa para a gente estar prolongando aí no quadrado lombar? Na época, esses 2 casos eu não fiz. Hoje, se tivesse um terceiro caso, eu faria uma dexametasona. Henrique, essa é a via anterior. Cadê o Henrique? Henrique, quando eles fazem via anterior, eles já chegam pedindo que não querem que você entre com a agulha ali proximal, ali a incisão deles, então, nervo femoral, às vezes a facilíaca, eles não gostam muito, e assim, aí a opção é quadrado lombar, quando eles fazem via anterior. E eles têm, realmente, eles têm, e vai muito bem, são poucos cirurgiões que fazem, né? Mas quem faz aí na escola é o mesmo grupo. Não, foi muito bem. O pedido é o Gui falou, porque ele queria que elas andassem, entendeu? Ele tava tipo dizendo, precisa andar. E aí foi a estratégia que eu pensei lá para andar sem dor, né? E foi ótimo, sim, foi tranquilo. Mas eram, como você falou, que eram pacientes selecionadas, magras e uma cirurgia também específica. Sim. Gente, já que a Lívia perguntou, eu ponho Dexa. O Henrique rindo, eu ponho Dexa. Porque na época, não tava esse boom do adjuvante ainda, entendeu? Não sei. É uma moda nova, né? Não tava, sim, então. Sim. Não, eu entendo, tá tudo certo. É aquela história, né? A gente tem que ver. Eu sempre falo, acho que não tem como a gente tem que individualizar caso a caso. Se você individualiza caso a caso,
e colocar na balança o custo-benefício, acho que vale a pena, sim, em alguns casos. Ô, Cris, e todos os seus PENGs estão indo com Dexa? Tá, todos estão indo com Dexa. E vai muito bem. E assim, eu tenho uma justificativa para isso. Lembrando que é off-label, etc e tal, mas pense, os pacientes que vão para artroplastia total de quadril, quais são os pacientes? É o que eu falei, osteoartrose, necrose de cabeça de fêmur. Né? Então, são pacientes que já vêm com um quadro aí de dor crônica. São pacientes, a grande maioria, crônicos. Então, assim, se eles não forem para prótese, eles vão para algum procedimento da dor até mais invasivo, de urólise. Então, assim, eu acho que nestes casos da ATQ, não vejo... São pacientes crônicos. Ele vai ser exposto a um tipo de dor aguda, mas já são pacientes de dor crônica. Então, eu ponho Dexa nesses casos, sim, e para o PENG vai muito bem. Daí, gente, chega... Olha, eu acompanho meus pacientes, eu ligo para os meus pacientes, mando mensagem, etc. Daí, uma analgesia... sério, não estou brincando, não. Eles têm pacientes que chegam aí, essa Dexa aí no PENG, chega aí a durar 24, 26 horas, que o paciente aí fica analgesiado aí. E deixa eu fazer uma pergunta, acho que até para a Estael, mas eu não li nada, eu só ouvi falar de aula, essas coisas, que quando a gente tem um paciente de dor crônica, a gente faz um bloqueio analgésico com lidocaína, no caso, fazer um PENG com lidocaína, teria uma ação de internalização de receptor de dor, mais que a BUP ou a RUP. Não sei se vocês já leram alguma coisa disso. Não, na verdade, Henrique, não sei, o Léo pode ajudar aí, mas nunca li nada falando da preferência à lidocaína. Em alguns casos, eu dou preferência à lidocaína pela latência. Né? Eu quero saber ali no bloqueio se foi efetiva ou não, se eu vou partir para uma segunda opção, que é uma denervação, né? Uma neuromodulação, enfim. Mas o que a gente usa muito para fazer uma neuromodulação é a glicose 5%. Né? Porque aí sim a gente tem ganhos, vai ter ação em nervos peptidérgicos, na hipoglicemia ali da dor crônica, aí sim, tem bastante coisa já, tem bastante trabalho falando sobre isso, e aí às vezes a gente associa com a lidocaína ou só com soro, a glicose. E aí a lidocaína, porque a BUP e a ROP acabam modificando um pouco, na verdade, a glicose. E a gente não quer prolongar, porque o efeito vai ser sobre a glicose 5%, e não do anestésico, entendeu? Para neuromodular ali. Léo, você já leu alguma coisa? Não sei se o Léo está aí ainda. Tael, acho que o Léo saiu. Oi. O Léo caiu. Não estou vendo o Léo. Mas vou até dar uma olhada, Henrique, mas assim, não. E eu uso muito a lidocaína porque eu quero ali a latência pequena, ver o resultado do paciente e programar uma segunda opção. Mas fazer o teste, se for positivo, uma opção mais definitiva. Já, isso. Uma denervação, né, uma crioablação, uma neuromodulação aí. Por isso que a gente usa muito na nossa prática. E com a glicose, obrigatoriamente, ou a lidocaína, ou se fosse a mesoterapia, ou só a diluir mesmo, sem anestésico local, a glicose 5%. Obrigado. Imagina. Pessoal, eu adorei a discussão, viu? Muito bom. Cadê a galera? Cadê a Lívia? Oi, Cris. Cadê você? Achei você. Oi, Henrique. Obrigada aí, Henrique. Então, obrigada, Henrique. Obrigada, adorei. Foi muito bom. Foi muito produtivo. Alguém mais tem alguma pergunta? Tá dando aí 1 hora. Hoje conseguimos cumprir certinho, hein? Travado. Então, galera, muito obrigada. Lívia, brilhou muito. Parabéns. Tá bom? Foi ótimo. Muito obrigada. A gente vai encerrar aqui, então, tá bom? Um beijinho. Show. Obrigada, Cris. Tchau. Até mais. Vai com Henrique. Deus. Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.